Bom dia, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um devocional aqui do canal. Hoje é terça-feira, dia de compartilharmos a palavra de Deus, dia de falarmos a palavra de Deus. Toda terça-feira é o dia que eu reservo aqui do canal pra gente conversar, da palavra de Deus, que esse devocional aí sirva pra você como resposta, Talvez você esteja passando por algumas dificuldades na sua vida, tem algumas dúvidas, talvez se você não está passando, conhece alguém que está passando, E que essa palavra e que os outros devocionais que já estão aqui no canal publicados, separados na playlist, sirva para você como resposta para os seus problemas e para que você também possa ajudar outras pessoas. Então, toda terça-feira eu separo, esse dia pra gente conversar aqui da palavra de Deus, tá? E nos outros dias segue a programação aqui do canal, que é dicas, vlogs, mostrando pra vocês aqui o que tá acontecendo por aqui, mas terça-feira é esse dia reservado pra você, que quer ouvir mais um pouco da palavra de Deus e que muitas vezes não tem tempo de ir numa igreja, de conversar com alguém sobre essa palavra, não tem tempo às vezes pra você estar lendo ali a Bíblia, que esse dia aí sirva pra você como um devocional, pra que você tenha esse tempo aí com Deus. E hoje, gente, como sempre, eu vou dar um tema para o nosso devocional, que é ame o teu inimigo. E essa palavra, ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 6. Eu vou ler para vocês do 27 ao 33, tá? E é algo bem rápido, mas que vocês vão conseguir entender aqui até o porquê do motivo desse tema de hoje, tá bom? Então, já vamos começar a ler. Aqui no 27 diz: Mas vós que ouvis, digo, amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Bendito os que te maldizem, e orai pelos que vos caluniam. E ao que te ferir uma face, oferece-lhe também a outra, e o que te houver tirado a capa e a túnica, não os recuses. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira que fazeis vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem ao que vos faz bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Eu sei que essa palavra, gente, nos dias de hoje é um pouco difícil de entrar na nossa cabeça. Porque hoje em dia tudo é muito papum. A pessoa fala e a outra retruca, ninguém quer ficar por baixo, ninguém quer ficar para trás, todo mundo quer mostrar um pouco do que é capaz. Sabe aquele ditado que diz olho por olho, dente por dente? É o que acontece no dia de hoje. E segundo a palavra de Deus, a tendência é que as coisas piorem, por incrível que pareça, gente. Porque a palavra fala que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. E não é o amor somente da pessoa que um dia congregava, não congrega mais. É o amor das pessoas com as pessoas. A empatia, a vontade de estar perto, a vontade de perdoar, a vontade de fazer o que outros fazia, vai se perder. Então ele já nos alerta para isso. E aqui ele está nos dando também um alerta. Ele está falando assim, olha, ame o teu inimigo. É muito fácil você amar quem te ama. E aqui ele está falando que os, que aborrecem, os que te caluniam, os que te perseguem, são esses que precisam ser amados também. Porque é fácil você amar teu filho, você amar tua esposa, teu esposo, é fácil você amar a pessoa que está próximo de você. Mas ele está nos dando um mandamento para que a gente ame aqueles que nos perseguem, ame aqueles que nos odeiam. E você amar e você estar ali, exercendo essa palavra, não quer dizer que você precise conviver. Eu acho que eu já falei com vocês aqui em outros devocionais que o amor, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Obviamente, se eu falar pra você, ama essa pessoa que te persegue no trabalho, que te persegue na sua vizinhança, você vai falar, não, eu prefiro estar perto de quem eu amo. E não está falando pra você conviver, pra você ficar mandando mensagem toda hora, pra você estar a todo momento grudado. Não, você tem que decidir amar. O amor é uma decisão. É uma entrega. Ele também fala que, se possível, ter a paz com todos. Se você já fez a sua parte de ir atrás, você pedir perdão por algo que foi feito, você tentar esclarecer algo que de repente foi ali falado, você não teve a oportunidade de se defender, de repente a pessoa fechou a cara pra você, não fala mais com você, você não sabe o motivo, e você foi atrás pra querer saber, e a pessoa às vezes não te perdoou, não quis falar, tá irredutível. A palavra fala que você mesmo assim deve amar.
E amar, como eu disse, você não precisa ficar toda hora, fulano, fala comigo, ou mandando mensagem, ou batendo todo dia na porta da pessoa. É você estar pronto para quando aquela pessoa precisar, você não fazer a mesma coisa que ela fez ou está fazendo com você. É você fazer o contrário do que ela está fazendo. Porque do que adianta você dizer que você ama, né, o seu amigo, dizer que você ama aquele que está perto de você, sendo que a palavra fala que você tem que amar aquele que te persegue, aquele que te fez mal. E do que adianta também a gente carregar uma Bíblia debaixo do braço, colocar uma saia longa, ou fazer coisas que, né, o cristão geralmente faz, ou aquele que até mesmo não vai numa igreja, mas pretende ser uma pessoa boa faz. Se você não pratica essa palavra, se você na hora que a pessoa necessita, você age da mesma forma. A gente geralmente acusa pessoas daquilo que a gente faz. Então, você tem que ser o sal e a luz da terra, você tem que ser diferente. Eu não posso falar que, olha, fulano peca mais, fulano peca menos, porque nós todos somos pecadores. E nós merecemos ser corrigidos nesse aspecto, porque nós temos como ser humano o costume de apontar o dedo para A e para B, sendo que nós também pecamos. Às vezes o nosso pecado só é diferente, mas não deixa de ser um pecado. Então, ele está nos dizendo, está nos direcionando, ame. E amar, como eu disse, não é preciso você estar ali toda hora grudado com a pessoa. Se aquela pessoa precisar de você, vai lá e presta ajuda, vai lá e presta socorro. Tenta não falar mal daquela pessoa para os outros. Tenta não manter um sentimento ruim dentro de você. Toda vez que vier aquele sentimento, a pessoa, fulano fez isso comigo, fulano fez aquilo comigo. Não deixa aquilo criar raiz no seu coração, né? De, não suporto ver fulano, ela anda num caminho e eu ando por outro. Não, você não precisa fazer igual. Você não precisa ser igual. Você pode fazer de uma forma diferente, você pode fazer a diferença. Então, a palavra, ela nos diz também que se alguém te oferecer a face, se alguém te ferir na face, você oferece outra face. E essa palavra aqui, ela não está falando, não está sendo literal, do seguinte, alguém vai e dá um tapa na sua face, você vai lá e vira outra face. O que eu entendo dessa palavra é assim, quando alguém te fere na face, quando alguém te fere no rosto, ela está automaticamente mexendo com aquilo que é mais importante com você, que é a sua honra. Então, ninguém hoje em dia e nem nunca aceitou ser agredido na face. A face significa a honra de uma pessoa, significa muitas vezes um orgulho, não um orgulho ruim, mas um orgulho de uma pessoa. Você imagina um homem tomando um tapa na face, uma mulher tomando um tapa na face, significa a honra, significa que aquele que está te ferindo, ele está agredindo a sua honra. E quando ele está falando aqui sobre isso, ofereça também outra face. E o que eu entendo com isso? É justamente isso. A gente, às vezes, é agredido na nossa honra. Às vezes, a gente tem o nosso nome difamado sem a gente fazer nada, muitas vezes. Às vezes, você não sabe o que aconteceu e seu nome está circulando na empresa, na família, na vizinhança, na congregação. Em vários lugares, você não tem como se defender. A face significa também o seu nome. Se alguém te fere a face, vira a outra face. Quer dizer o quê? Para você, não retruque. Porque a justiça, ela vem de Deus. A partir do momento que a gente entrega nas mãos de Deus, Ele é um Deus de justiça. Hoje em dia, o nome de Jesus está sendo tratado como... Jesus é um cara legal. Jesus é paz e amor, mas Ele também é fogo consumidor. Ele é amor, mas Ele é justiça também. Então, nós temos que começar a levar a sério o nome de Jesus. Nós não podemos tratar Jesus como se ele fosse nosso coleguinha, né? Ele merece a honra, né? Ele merece o nosso respeito. Não que você não possa ser amigo de Deus, não. Ele quer que você converse com Ele como se fosse um amigo. Hoje em dia as pessoas entram para orar, vai fazer oração e fica amadíssimo Deus. Não, Ele conhece seu interior. Você não vai impressionar Deus com as suas palavras bonitas. Ele conhece a palavra antes que saia da sua boca. Ele viu os ossos sendo formados dentro do ventre da sua mãe quando você estava ali sendo gerado. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe os seus pensamentos. Ele sabe de tudo da sua vida, então a gente não impressiona a Deus com nada. Ele quer que nós sejamos mais do que filhos, amigos, mas amigos e filhos legítimos. Não tratando Deus como se fosse qualquer pessoa. Não, Ele é amor.
mas ele é justiça também. Então, se você colocou algo nas mãos de Deus, algo no altar, não retire. Às vezes dá vontade de você ir lá e reagir, dá vontade de você ir lá e falar, você ir lá e tirar a prova, né? Você vai lá e retruca, não, fulano falou de mim, não posso deixar isso, porque hoje em dia é assim. A gente quer defender a nossa honra com tapa e com murro. E aí a gente já perde também o quê? A nossa possibilidade de ser muitas vezes defendido por Deus. Né? A gente perde também aquilo que era para ser feito por Deus. Agora assim, a balança vai ser julgada para dois. Então, se alguém te fez algo mal, alguém te entrega na mão de Deus. Tem coisas que você tem que entregar na mão de Deus. Porque se você falar e reage, você vai pedir o quê para Deus? Deus, vai lá, age por mim, faça por mim que fulano foi e fez. Mas você for lá, já socou a pessoa, já falou mal da pessoa também. Então, se ele for julgar, você vai ser julgado junto. O julgamento vai ser igual para os dois. Fulano falou mal de você, fulano agrediu você, você fez igual, então eu vou julgar você e vou julgar ele também. Segundo o que você fez, segundo o que fulano fez. Agora, se você não reage, se você não faz, ele vai julgar. E muitas vezes a gente sabe por que a gente não reage? Primeiro porque a palavra fala que não é pra gente reagir. Porque a gente sabe que ele vem com a recompensa boa. E muitas vezes a gente quer reagir também, por quê? Porque a gente não quer ser tirado como bobo. Fulano ali é bobo, fulano, todo mundo faz isso com ele. Não é você ser bobo. Você tem que ter o seu respeito, colocar o seu respeito, né? Mas tem coisas que você consegue identificar que é pra você fazer e que não é pra você fazer. Mas fulano fala de mim, mas a palavra fala, a sua luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue. Não é contra fulano e beltrano que está falando de você, o que fez com você, segundo a palavra de Deus. É contra o que está agindo na vida dessa pessoa para te afrontar. Eu já falei com vocês aqui em outro devocional sobre isso, né? Às vezes a pessoa está perturbada, muitas vezes por espíritos maus. Você lembra da passagem lá de Paulo e Silas, quando eles estavam passando lá no caminho para evangelizar, e toda vez aquela menina lá que estava possessa, ela falava, lá vai o homem de Deus, lá vai o homem de Deus. Aquela menina, ela era usada pelos senhores dela, que usava o espírito de adivinhação que havia na vida dela, né, para lucrar com ela. Aquela menina, ela queria ser liberta também. Então, toda vez Paulo e Silas passando ali, teve um dia que Paulo falou, expulsou aquilo que estava trabalhando na vida daquela menina. E aí o que fizeram os homens que ganhavam dinheiro com ela? Colocaram lá, né, Paulo e Silas numa prisão, né, levaram eles lá, né, ao julgamento. Quem julgou Paulo e Silas não sabiam que eles eram romanos, então não deram direito para eles se defenderem, porque aqueles acusadores falaram, eles são judeus, vêm com costumes de lá, veio aqui, expulsou o espírito que estava nessa menina. Então eles foram julgados como os judeus, mas eles eram romanos, eles tinham direito à fala. Muitas vezes você não vai ter direito à fala. Você está certo, você não vai ter direito à fala. Você vai ser muitas vezes levado à prisão, deixado de escanteio. Muitas vezes você vai sentar numa refeição na sua casa, na sua empresa, onde você for, as pessoas não vão querer sentar com você, mal sabendo que você não está errado. E você vai ser levado à prisão. E lá na prisão você vai conseguir trazer mais almas para o reino de Deus, mais pessoas para perto de você. Por quê? Porque lá na prisão também tinham pessoas que precisavam ser libertas, como o próprio guarda que estava lá guardando aquela prisão. Então muitas vezes Deus faz coisas na sua vida para ele te levar a outros lugares. E quem achou que estava ganhando, no fim acaba perdendo. Então, eles passaram pela prisão. E lá na prisão, Deus resgatou o guarda, resgatou aquelas pessoas quando por volta da meia-noite um terremoto abalou. Abalou por quê? Porque eles estavam reclamando? Porque eles estavam falando, fulano falou de mim. Meu Deus, não, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. E veio um terremoto muito grande e abalou os alicerces, as cadeias foram quebradas. Então, para as cadeias serem quebradas, para Deus mover na sua vida, você precisa cantar e louvar e parar de reclamar e parar de questionar que fulano e beltrano está fazendo com você. Muitas vezes parar de se vitimar. Você sabe quem você é? Você sabe a sua identidade em Deus? Então, o que fulano e beltrano pensam a seu respeito não vem ao caso. Não importa o que as pessoas pensam ao seu respeito. O importante é o que Deus pensa ao seu respeito. Fulano acha que eu sou fagra, fulano acha que eu sou gorda, fulano acha que eu sou feia, eu sou bonita, mas o importante é o que Deus pensa ao meu respeito. Eu sei quem eu sou? Eu sei. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou? Então o que fulano e beltrano está falando não me vem a respeito. Deus me justifica. Deus não precisa de defesa, Ele não precisa que você defenda, que você se defenda.
Talvez seja o momento de você calar, de você fechar sua boca e deixar Deus agir por você. Parar de fazer a patotinha, a rodinha de escarnecedores e começar a sair daí para que Deus comece a te defender. Você muitas vezes pode achar que vai ser tirado como bobo, como uma pessoa que não se defende, mas quem te defende, que tem força para te defender de verdade, quem te justifica, precisa que você se cale nesse momento para que ele faça por você. Para que no dia que ele for julgar, você também não esteja na balança. Ah, fulano falou, mas você também falou. Então, rosto significa isso. Ferir a outra face significa isso. Né? Que você, muitas vezes, tem a sua honra ali agredida e você não sabe por quê, você não sabe como se defender. E Deus é sua defesa, Ele é sua defesa. Como eu disse, hoje em dia é difícil você dar outra face, você fechar a boca, você não retrucar, você não falar. Amar, quase impossível. Eu vou amar quem me persegue? Eu vou amar quem fala mal de mim? Nós temos que ter o coração como de uma criança, que você chama atenção no momento, daqui a pouco ele está ali com você. Tá ali falando com você, não guardar ressentimento. Porque se a gente for guardar ressentimento de tudo que acontece na sua vida, você viver 100 anos, e durante os 100 anos você for guardando ressentimento de quem fala e de quem não fala de você, você vai acabar doente. Então não se preocupe tanto com coisas que você não precisa se preocupar. Basta a cada dia o seu mal. Então, eu sei que essa palavra ela parece um pouco difícil para o dia de hoje. Mas o amor, como eu disse, não é um sentimento, é uma decisão. Quando você está se relacionando com alguém, você não ama a pessoa de cara. É conforme as coisas vão acontecendo. É conforme o desenvolver, o desenrolar da história. Ele está falando aqui também, é muito fácil você amar quem te ama. O inimigo ama quem está rodeado por ele. Aquela pessoa que está te falando mal de você, ela tem alguém que ela ama. Então ele está falando assim, que diferença? Que recompensa você vai ter se você amar só aquele que te ama? Se você fizer bem só para aquele que te faz bem, que recompensa você vai ter? Que galardão você vai ter? Então ame aquele que não te ama. E como eu disse, amor não é você estar ali 24 horas vendo com a pessoa. Faça a sua parte. Você não precisa estar convivendo, vivendo, mandando mensagem, batendo na porta da pessoa, mas quando a pessoa estiver ali necessitada, você está ali apto para ajudar. É quando a pessoa está falando mal de você, você fechar a sua boca e não de falar mal também. É você viver a sua vida e deixar que Deus te justifique. Pode parecer hoje difícil, mas a recompensa vai chegar para você lá na frente. Então eu espero muito que você tenha entendido essa palavra de hoje. Né? Que no momento que você passar por esse tipo de coisa, se você está vendo que tem alguém passando por esse tipo de coisa, lembra dessa palavra. Fale dessa palavra. Porque isso aqui não é eu que estou falando, é a palavra de Deus quem está falando. É Ele que está falando. Se Ele está falando é porque dá certo se você fechar a sua boca e deixar Deus trabalhar por você. Deixar que Ele te justifique diante aí da roda de escarnecedores que muitas vezes está aí te perseguindo, seja qual for a área da sua vida. Então eu espero muito, né, que essa palavra tenha falado com você no dia de hoje. Não se esqueça que terça-feira que vem tem mais devocional aqui do canal. Como eu disse, se você não assistiu nenhum devocional ainda do canal e esse é o primeiro, dá uma olhadinha aqui na playlist que tem tudo separadinho para vocês aqui assistirem, tá? Então eu espero na próxima terça-feira. Espero você também nos outros vídeos aqui do canal, né? Que como eu falei, terça-feira é o dia de devocional, mas de segunda a sexta-feira tem outros vídeos aqui também, né, pra ir compartilhando com vocês aqui outras coisas também, mas terça-feira é esse dia aqui da gente ouvir a palavra de Deus. Então eu espero na terça-feira que vem e nos outros vídeos aqui do canal. Um grande beijo. Tchau, tchau.